O que fazer quando você já tentou de tudo para vencer aquele medo, quando você sabe que por causa da dúvida e da insegurança as coisas não dão certo para você? O que fazer ou qual olhar que você pode ter que vai te ajudar para que você realmente ou definitivamente vença esses medos, essas dúvidas e essas preocupações que muitas vezes te consomem e você não sabe como lidar com isso de uma maneira que seja definitiva, diríamos assim. Porque às vezes a gente faz um exercício, faz uma mentalização, aprende algo, aquele medo diminui, mas ele não some. Em algum momento, algum gatilho vem de novo, dispara algo em você e você volta a ter aqueles medos e a sua mente volta a acreditar que as coisas vão dar errado, que as coisas não vão dar certo e que você não vai conseguir ter o que você está buscando, o que você está almejando. Então, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo, que eu vou sentar aqui e vou me arrumar para a gente continuar esse bate-papo. E para você saber como você pode lidar com o medo de uma maneira mais saudável, diríamos assim, mas que te ajude para que você realmente consiga realizar o que você sonha, o que você quer, com confiança, com fé no futuro. Então, vamos lá. Bom, essa semana, eu tirei a semana para falar sobre como vencer medo, superar medo, síndrome do pânico, ansiedade e esses sentimentos que muitas vezes consomem a nossa alma de verdade. Porque embora você tenha meta, embora você tenha desejo de alcançar algo, embora você queira muito atingir um objetivo, às vezes, algumas resistências, algumas coisas ocultas que nós temos dentro de nós faz com que a gente não consiga. Você deseja, você quer, você tem vontade, ou às vezes você não tem muita vontade, você não tá com aquela garra e você faz um esforço para ter vontade, para que esse desejo esteja latente, esteja forte, mas alguma coisa parece que te sabota. Alguma coisa parece que faz você resistir e se entregar para a vida. E é sobre isso que a gente vai falar, porque a gente começou um bate-papo no último vídeo falando sobre como superar os seus medos, sobre os sintomas, sobre a importância de você entender a causa. E, inclusive, eu te sugeri, para você usar o Ho'oponopono como recurso para limpar memórias inconscientes. E também uma meditação que eu disponibilizei para você trabalhar isso na prática também, quando você tem consciência do que é o medo, do medo que te invade. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição e provavelmente vai aparecer aqui em cima para você acessar esse vídeo se você quiser ver, que ele é um vídeo complementar ao vídeo de hoje também. Algumas coisas que eu identificava no consultório e que eu fui aprendendo ao longo do tempo me ajudaram a perceber e também me ajudaram a entender como que eu podia vencer medos que eu tinha também. É muito comum a gente ter medo do futuro, a gente não conseguir se olhar, Eu não consigo ver, Kátia, o meu eu do futuro. Às vezes eu faço imersões, faço aulas online e eu trabalho, muito com metas, com objetivos, eu gosto muito dessa pegada, porque é assim que você consegue ter um pouco mais de força para realizar algo importante na sua vida. Ter metas é muito importante porque essas metas, quando a gente traça algo para nossa vida, seja pequeno, seja grande, é importante porque isso faz a gente se direcionar para algum lugar, a gente não fica perdido na vida, com aquela coisa de deixar a vida me levar. Só que às vezes, por mais que você tenha metas, ou por mais que você trace metas e você não consiga atingir uma vez, duas vezes, três vezes, a gente começa a ficar com medo de arriscar de novo, com medo de pensar grande, com medo de querer ir além. E algumas coisas que acontecem quando as pessoas têm síndrome do pânico, por exemplo, uma das coisas que muitos me relatam, ou quando elas têm muitos medos extremos de algumas coisas, é aquela sensação de sufoco, de estar sendo sufocado, Aquelas sensações que vêm pro corpo físico. E uma coisa que eu notava muito no consultório é que pessoas que tinham muito medo de ir pra vida e que tinham essas patologias, inclusive, que se manifestavam no corpo físico, as sensações ruins, elas tinham um apego extremo a alguém. Muitos casos eu tive no consultório de filhas muito apegadas à mãe ou mães muito apegadas a algum filho. E era interessante porque tinha uma relação muito direta com a mãe. Esse excesso de proteção da mãe com a filha ou da filha com a mãe, fazia com que essa pessoa se sentisse sufocada inconscientemente, porque nem ela notava que ela tinha esse excesso de proteção. E no histórico, na história dessas pessoas, tinha muito aquela coisa da mãe ter se tornado mãe e pai daquela criança, pelo pai ser ausente. Ausente porque houve uma separação, ausente porque o pai viajava muito ou trabalhava muito. E a mãe, na tentativa de compensar essa falta,
se tornava mãe e pai daquela criança. E aí, essa relação ela se tornou uma relação de muito apego, que no futuro fez com que essa pessoa se tornasse adulta e não conseguisse desapegar da mãe e conseguisse ir para o pai. Porque na constelação familiar, a mãe é quem nos nutre, é quem nos dá a vida, é quem nos coloca na vida. Mas o pai é quem nos dá força para a gente ir para a vida. O medo de ir para a vida está muito relacionado à falta do pai, a um desejo ardente que nós temos de ir para o pai, a uma necessidade muito forte de ir para o pai. E quando a gente tem medo do futuro, quando a gente tem medo de perder, quando a gente não tem essa ambição de ir para a vida com garra, com determinação, com força, está muito relacionado à ausência e à falta do pai. Mas não porque o pai é culpado, mas porque nós nos afastamos. Por algum motivo. Ninguém é culpado e ninguém é vilão de nada. Você não é vítima da vida. Simplesmente por várias razões que cada um tem as suas, cada um tem a sua história. Por algum motivo você ficou mais longe do seu pai. E esse resgate, ele é importante. Você precisa tomar a mãe para tomar o pai. Mas entender que, às vezes eu faço esse exercício porque os meus pais foram separados e por muito tempo eu era uma pessoa medrosa diante da vida. Inclusive, quando eu era criança, eu lembro que eu era um bichinho do mato mesmo, né? Eu ia nos lugares, até tem aqui no YouTube, tem um vídeo que a minha mãe fala que eu era muito tímida quando eu era criança. Embora hoje eu fale na câmera, dê palestra, fale para as pessoas, na minha infância eu era uma pessoa muito acuadinha. Eu não tinha muitos amigos, eu era uma criança muito quieta, muito reservada, né? Eu tinha bastante dificuldade de me expor. E depois eu fui ficando adolescente, fui ficando adulta e isso foi ficando pior, por incrível que pareça, gente. Pra ver como a gente consegue superar isso quando a gente tem o autoconhecimento, né? Buscar o autoconhecimento é importante para que a gente supere essas dores e essas dificuldades. E eu lembro que quando eu comecei, né, na terapia holística, comecei a estudar, comecei a entender o universo da autoajuda, do autoconhecimento, é que eu comecei a perceber o quanto eu precisava trabalhar isso em mim. E quando eu me tornei terapeuta, eu me dispus a mudar, a virar esse jogo. Assim, fazer o que fosse possível para ter os meus clientes, para ter a agenda lotada, para ir em busca das pessoas. Então eu tinha muita vergonha de fazer certas coisas, mas eu ia lá e fazia. Eu ia lá e enfrentava. Porque não há nada de mais precioso e poderoso para vencer o medo do que você botar a cara a tapa, enfrentar, arriscar. Mas arriscar planejando, arriscar pensando, arriscar sabendo onde é que você está pisando e o que você está fazendo. Então, você precisa respirar o ar da vida. Você precisa viver por um propósito. Você precisa ter algo que faça você pular da cama todos os dias, enérgico, feliz, motivado. E às vezes a gente perde isso. Às vezes a gente se esquece disso. Então, dica 1. Tome a mãe, mas tome o pai também. Porque às vezes é através do pai que você vai conseguir vencer o medo. A mãe te ajuda, mas o pai também. Porque foram os dois que nos trouxeram para o mundo. Nós precisamos das duas forças, feminina e masculina, para nascer. E essa força que os nossos pais nos deram nos impulsiona a ir para a vida. Eu não sei se você sabe ou se você já viu eu falando aqui, mas eu já falei nas lives Casos de Consultório que nós precisamos de 100% do pai, 100% da mãe, para ser 100% nós. Eu sou 100% de mais 100 e mais 100. Portanto, você tem 300% de força quando você está conectado com a força de quem te deu a vida. Não importa quem foram seus pais, não importa se você os perdeu, se eles não estão mais aqui, já partiram. Não importa se você ama ou não ama os seus pais, não importa se você viu ou não viu, se os seus pais hoje são adotivos e você não tem contato com os pais biológicos. Alguém te deu a vida. Se você não é capaz de nutrir seu coração com a força de quem te deu a vida, como você vai se sentir capaz de ir para a vida? É mais difícil. Por isso que eu gosto do conhecimento da constelação e eu trabalho intensamente todos os dias vários dos exercícios que eu proponho aqui para vocês de conexão com os pais. É só você se conectar com a mãe, se conectar com o pai, mesmo que você não os conheça. A sua alma sempre vai reconhecer quem te deu a vida. O fato de você ter a intenção já dá resultado. Então é você se conectar com eles, pedir a bênção deles, deixar eles serem seus pais e você se colocar na condição de filho. Eu sou pequena diante da grandiosidade dos meus pais. Quando eu me coloco como pequena e como filha diante dos meus pais, eu consigo ser grande na vida. E isso, gente, é algo que ajuda muito a vencer os medos. Você não tem noção
de que se você fizer esse exercício diário, não é fazer agora porque eu tô falando, você faz hoje, faz amanhã, faz depois, e vai fazendo isso todos os dias, você vai sentindo uma força interna muito grande. E aí você vai desbravando o mundo com mais motivação e mais energia. Então essas são coisas que blindam e que criam uma coragem interna para você dominar as situações de medo. Isso você precisa fazer. Você precisa encontrar algo que te dê força. Para mim, esse foi um dos exercícios mais poderosos para me dar força. Mas talvez você tenha outras formas de blindar a sua coragem, a sua confiança. Use o que você conhece, o que você sabe, mas não permita que nada nem ninguém coloque você em dúvida de quem você é. Quem duvida do seu poder dá poder às suas dúvidas. A Patrícia Cândido fala isso. E isso é muito verdade. Quando você não está alimentando a sua vida por um propósito, quando você não está motivado por um propósito, quando você está aqui porque acha que tem que estar aqui e é isso, você não consegue vencer os seus maiores medos. Porque isso te domina. É muito pior você ter um medo, mas ter um propósito, ter um destino a seguir, você ter clareza de onde você está indo, do que você ter medo e estar perdido. Porque aí o seu medo cresce 100 vezes mais. E você tem que ser forte, autoconfiante e ser 100 vezes maior que o seu medo. No livro Segredos da Mente Milionária, tem uma passagem que ele fala que o problema não é o tamanho do seu medo, mas é o seu tamanho diante do medo. Então, quando você para de resistir e consegue olhar e se concentrar na pessoa incrível que você é, nas outras vezes que você já dominou o medo e em tantas vezes que você já fez coisas grandiosas na vida e você ativa em você, cria essa coragem interna, domina essas situações de medo, começa a criar cenários em que você flui para a vida, não há como você ser diferente. Você só não consegue mudar esse cenário de dor, de medo e de dúvida quando você não está disposto a fazer algo a respeito. Mas quando você está disposto, o cenário muda, a sua história muda. Eu sei porque isso aconteceu comigo, né? Pergunta por que eu tô falando sobre esse assunto, porque eu também já tive que dominar muitos medos e eu ainda tenho medos para dominar. Mas hoje eu encaro isso de frente. Ok, isso tá acontecendo no momento, eu não quero mais que aconteça, eu vou fazer tudo para que isso mude. O que eu posso fazer do meu lugar? E aí eu busco a força dos meus pais e eu sigo. E aí eu consigo realizar o que eu quero. Então isso é muito forte, é um exercício diário. Vai funcionar para você como funciona para mim, para milhares de pessoas que usam isso. E eu tenho certeza que se você tá aqui, você já deu um primeiro grande passo. Senão você não estaria comigo até o final desse vídeo. Então você já deu o passo mais importante da sua vida nesse momento, que é estar aqui, aprender e fazer algo a respeito do que está acontecendo agora. Então vai lá e faz. Porque eu tô aqui, eu amo você e eu quero que você seja feliz, saudável e próspero todos os dias. Porque eu acredito em você, tá bom? Um beijo. Siga em frente, seguimos em frente, eu, você e todo mundo que está aqui junto, conectado com essa proposta, para que a gente possa fazer da nossa vida a vida melhor e também, né, fazendo da nossa vida melhor, fazer a vida de outras pessoas melhor também e fazer a nossa parte no mundo, trazer a nossa contribuição para o mundo, tá bom? Um beijo, amo você e até a próxima.